As pessoas têm me perguntado muito sobre a questão do impacto do óleo sobre os corais e sobre os recifes. Na realidade, alguns dos impactos mais diretos de curto prazo a gente já começou a ver, mas também existem impactos de médio e longo prazo que a gente vai acompanhando e sabe que vai acontecer durante alguns anos. Os impactos mais diretos têm a ver com a própria característica dos corais e de outros organismos que vivem no ambiente recifal. Então, os corais, como outros organismos, eles dependem do contato com a água do mar para fazer sua troca gasosa, para fazer sua alimentação, já que eles retiram alimento da coluna de água. Então, o recobrimento desses corais, bem como de outros organismos, pelo óleo, provoca um impedimento físico, que impede, então, que eles retirem oxigênio e alimentação, o que vai provocar uma mortalidade mais imediata, como um impacto de curto prazo. Além disso, a gente tem uma série de impactos de médio e longo prazo que estão associados com as substâncias que vão sendo liberadas a partir desse óleo e que vão provocar alterações na bioquímica, na fisiologia dos corais e desses outros organismos. E o que a gente tem relatos já de pesquisas realizadas sobre os impactos, quais são as consequências disso? Em primeiro lugar, a gente tem uma consequência que pode afetar crescimento. A taxa de crescimento, que já é muito lenta, poucos milímetros por ano dos corais, pode ser comprometida a partir dessas substâncias. Uma outra coisa é a viabilidade reprodutiva. Tanto a viabilidade de gametas como a viabilidade de larvas pode ser afetada por essas substâncias. Também pode haver alterações morfológicas, fisiológicas e genéticas. Nesse conjunto de alterações pode reduzir a viabilidade do coral de enfrentar mudanças e outros tipos de impactos que ele vem sofrendo e com isso aumentar a mortalidade num espaço médio e longo. A gente tem que entender, quando a gente fala de mortalidade coral, não é apenas o coral, né? É um conjunto de organismos que depende da existência desse coral e depende da existência dos recifes de corais. Então a gente tem uma consequência em cadeia. A morte dos corais pode levar à morte de outros organismos. Para vocês terem uma ideia, de cada 4 espécies marinhas, uma vive no ambiente recifal. Considerando apenas os peixes, praticamente metade dos peixes vivem ou dependem do ambiente recifal. Então, perder os corais e perder o ambiente recifal é perder uma série de espécies. Isso se torna ainda mais grave se a gente considera que algumas dessas espécies têm uma importância econômica muito grande. A gente tem a pesca, tanto peixes diretamente como moluscos e crustáceos, que são do ambiente recifal ou vão reproduzir ou se alimentar no ambiente recifal. Um exemplo é o polvo, tão consumido aqui no Nordeste, que vive nos recifes. E a gente tem também a questão do turismo. Existem estudos que mostram que 50% a mais de turismo acontece em praias onde tem recifes. E aqui o Nordeste tem uma atividade turística muito forte, então o impacto sobre os corais e sobre os recifes vai ter um impacto socioeconômico pela importância que esse ambiente tem para as comunidades costeiras. Os corais têm um crescimento, dependendo da espécie, de 1,5 milímetros ao ano. Então esse crescimento muito lento dificulta que ele, por si só, se ele tiver esse crescimento reduzido por fatores externos, ele consiga se recuperar. Então, é uma recuperação muito lenta e muito difícil de calcular. Qual é o problema? Existem dados em outras regiões do mundo. O México, por exemplo, já sofreu impacto em ambientes recifais com derramamento de óleo, etc. Mas os recifes brasileiros, eles são muito peculiares. Só para exemplificar, nesses recifes rasos, a gente tem menos de 20 espécies de corais, que a gente chama de corais verdadeiros, corais duros, escleractíneos. Só que quase metade dessas espécies são exclusivas do Brasil. Então, se a gente chega a perder essas espécies, elas na realidade estão se extinguindo, elas não existem em outros lugares. E ao mesmo tempo, os estudos que são feitos em outras regiões não servem de parâmetro para a gente. Os nossos corais têm um crescimento mais lento do que corais do Indo-Pacífico ou do Caribe, por exemplo. Então é muito complicado, muito difícil ainda calcular esse nível de recuperação. Mas se estima que durante muitos anos os recifes ainda vão estar vivendo. Tem um outro agravante também. A gente está falando de um ecossistema que já está ameaçado no mundo todo. A gente já perdeu mais de metade dos recifes no mundo inteiro. Eles sofrem com excesso de sedimentação, eles sofrem com excesso de poluentes, eles sofrem com um turismo muitas vezes sem um controle, sem uma regulamentação, com a sobreexploração de recursos e agora, para piorar, sofre com aquecimento
e a acidificação dos oceanos. Então, um exemplo muito claro a gente teve no início do ano, né? No verão, nesse ano, a gente teve um episódio de branqueamento muito importante devido ao aquecimento das águas. Esse branqueamento chegou a levar a mortalidade de 90% das colônias para algumas espécies em determinadas regiões. E esses recifes, esses corais, mal se recuperaram do processo de branqueamento e já vivenciaram a problemática do óleo. Então a gente está falando de um ecossistema já fragilizado. Isso dificulta muito os cálculos, né? Quanto tempo ele vai demorar para se recuperar é um dado que a gente não tem como estimar ainda no momento, mas é coisa para anos.